os israelitas pecaram mais uma vez contra o Senhor. E por esse motivo, vocês perceberam que ele está com E maiúsculo, né? Então está se referindo ao Senhor. Por esse motivo, ele permitiu que sofressem por 40 anos sobre o domínio dos filisteus. Havia um homem em Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril, não tivesses filhos. Contudo, conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho, e ele terá cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não passará navalha, pois seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida. O meu conhecimento não é suficiente para falar com todas as pessoas que estão aqui no templo, aquelas que me assistem ao vivo agora, pela internet, e aquelas que vão assistir esse culto em uma das nossas mídias. Mas eu te peço, teu poder tome conta da minha vida, da minha mente, eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, para que a essência dessa palavra venha do Senhor sobre as nossas vidas e nos abençoe, para termos uma semana abençoada, uma semana debaixo do teu poder. É isso que eu quero que aconteça para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Por gentileza, se assente, assentando, se aplaude e glorifique o nome do Senhor, que Ele é poderoso, está no nosso meio. Pode ser mais alto e mais forte? Faça com convicção que essas palmas é o som do teu louvor. Seja engrandecido, Senhor. Temos muita dificuldade, de compreensão. E isso é natural em nossas vidas. E às vezes fazemos planos e às vezes os planos não dão certo. Às vezes criamos perspectivas em cima de algumas coisas e elas não se efetuam. Às vezes queremos algumas coisas que aos nossos olhos naquele momento é muito bom e proveitoso e não se concretiza. E tudo isso muitas vezes traz talvez até muita confusão na nossa mente. Principalmente porque existe algumas coisas complexas na vida, né? Aliás, deixa eu fazer uma pequena observação. Ontem você que não veio à escola bíblica perdeu uma aula muito boa, como todas as aulas que nós estamos tendo na escola bíblica. Nós falamos de assuntos contemporâneos e tem sido assim, para quem tem vindo, aprende muito. Fico muito triste quando uma grande parte da nossa comunidade não se interessa pelos ensinamentos. E se você já percebeu, nós somos uma comunidade voltada para o ensino, viu? O poder do Espírito Santo tem liberdade em nosso meio. Eu acredito nos dons do Espírito, acredito no mover do Espírito, e principalmente creio no poder da palavra de Deus, que ensinada, absorvida, é a ferramenta que nós temos para vencer o mundo. E às vezes fico meio triste, porque às vezes nós não estamos dando valor às coisas que nós temos. E com isso sofremos. E diante do sofrimento, muitas vezes não se encaixa a palavra de Deus. É de uma complexidade muito grande. E eu tenho ensinado você para não deixar a tua leitura diária à noite. Porque à noite, às vezes, nós chegamos em casa com a nossa mente cansada, passamos muitas lutas durante o dia, passamos muitos problemas durante o dia, e na maioria das vezes ler a Bíblia de noite é cansativo, você não consegue mais absorver. De repente você teve um dia ruim, daqueles dias que a coisa parece que está tudo contra você. Aí você abre à noite a Bíblia e lê assim: o Senhor é meu pastor e Ele não faltará na minha vida. Aí você questiona: mas estou lendo que o Senhor é meu pastor e hoje sofri tudo isso durante o dia, o que está acontecendo? Geralmente, em 90 e alguma coisa das vezes, nós esquecemos de avaliar a nossa vida. Vamos falar em 99% das vezes, esquecemos de avaliar a nossa vida. Esquecemos de ver se estamos andando segundo a Constituição
bíblica, que é a palavra de Deus. A Bíblia ficou escrita para servir de regra de fé para nós. Na maioria das vezes vivemos o que queremos viver e da forma que queremos viver e não queremos nos preparar para a presença de Deus em nossas vidas. Aí vem as divergências. E nas divergências, geralmente, a gente espana para o lado de Deus. Por que Deus não está respondendo? Por que Deus não está fazendo? O que Deus está fazendo que não está me vendo? E tudo isso só vai agregando coisas ruins para as nossas vidas. Porque ontem a aula que nós tivemos falou sobre a expressão da palavra mediante ao poder da palavra. E tem muitas coisas que às vezes nós estamos sofrendo porque continuamos afirmando coisas erradas. Porque o que Deus espera para nos abençoar, inclusive, é mais ou menos assim. Vamos supor que a vida é um segredo e a palavra de Deus é a senha para você acessar todo esse segredo. E Deus já deu a senha. Mas nós, com uma preguiça danada que nós temos de ler, de aprender, de nos aprofundar na senha, muitas vezes não queremos entender e aí sofremos. E sofremos penas duras muitas vezes. E quando vem esse sofrimento sobre nós, nós não lembramos que o erro está em nós, porque a palavra diz, não virá sobre vós tentação senão humana. E tentação humana é tudo aquilo que nós produzimos contra a palavra. Aí você fala, pastor, mas eu não sou contra a Bíblia. Muitas vezes somos, porque falta-nos capacidade de ler e entender. Aí eu peço para você, leia de manhã. Quando você amanhecer o dia, já abra a Bíblia. Ah, pastor, mas eu levanto muito cedo. Então durma mais cedo. Porque tem muita coisa que está acontecendo em nossas vidas que está faltando um pouquinho de manejo das nossas vidas, né? Você precisa dormir, não sei, eu, por exemplo, se eu dormir 6 horas por noite, está bem, eu levanto bem, não importa a hora que eu fui deitar. Se eu dormir 6 horas, eu acordo disposto. Mas se eu dormir menos que isso, então para mim dormir pelo menos o mínimo necessário, eu tenho que ter uma organização de eu deitar num horário que eu consiga dormir pelo menos aquilo. Porque no outro dia eu vou ter que trabalhar, vou ter que produzir. Todos nós produzimos. Você fala, pastor, mas eu não presto serviço para ninguém. Eu não estou trabalhando em alguma... Mas você produz. Você tem uma casa para cuidar, você tem filhos, você tem um monte de coisa para fazer. Nós passamos o tempo inteiro em produção. Ela pode ser com alegria ou sem alegria. Depende de nós essa situação. Por exemplo, o texto que nós lemos, mais uma vez... o povo estava apanhando dos filisteus. E Deus permitiu. Está escrito aqui. Os israelitas pecaram mais uma vez contra o Senhor. Por esse motivo ele, o Senhor, permitiu que sofresse por 40 anos sobre o domínio dos filisteus. Muitas vezes hoje nós estamos começando mais uma semana. E talvez nós estejamos a ponto de melhorar ou piorar as coisas. Né? Muitas vezes, nós estamos em um ponto de começar a semana mal começada, temos uma semana inteira de problema, uma semana inteira de dificuldade por falta de posicionamento na presença do Senhor. Você já parou para pensar desse jeito? Muitas vezes nós vemos ao culto prestar um culto a Deus e nós não nos comprometemos com o louvor, nós não nos comprometemos com a palavra, nós não nos comprometemos com o horário de culto, nós não nos comprometemos em sermos amáveis com as pessoas. Porque muitas vezes nós queremos fazer o que a nossa cabeça pede para fazer e não aquilo que nós deveríamos fazer, porque nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nessa terra para servir aquele que morreu por nós e nos deu a salvação. E levarmos a salvação para as outras pessoas. E muitas vezes deixamos de fazer o nosso serviço. E quando deixamos de fazer, o Senhor permite que o diabo te atormente, porque o Senhor não pode defender o injusto. O Senhor não pode defender aquela pessoa que não está enquadrada na palavra. Deus não pode defender aquele que não está andando segundo os seus estatutos. E quando nós fazemos isso, não é de agora. Não pense você que você é o infeliz da história e o que está acontecendo só com você. A justiça de Deus, desde o primeiro dia de existência da terra, a justiça de Deus já prevalece. E aquilo que você planta, você colhe. E muitas vezes na hora de nós plantarmos as coisas, nós não nos apercebemos daquilo que estamos fazendo. Mas estamos fazendo. Aliás, muitas vezes é melhor ficar com a boca fechada do que falar. Aliás, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11, Paulo ensina, ora viva quieto e sossegado, para que te viva bem sobre a face da terra. E às vezes nós falamos,
Às vezes nós falamos de modo áspero dentro da nossa casa, às vezes falamos de modo áspero com os nossos subordinados, às vezes falamos de modo áspero com os nossos superiores, às vezes falamos palavras que não estão no contexto daquilo que Deus espera que nós falássemos. Às vezes as nossas atitudes não estão coerentes com aquilo que aquilo que Deus espera de nós. E isso permite com que Satanás ataque a nossa vida. E quando ele ataca, geralmente, vamos mais uma vez, em 99% das vezes, nós estamos vendo que nós não nos consertamos. E aí, nesse tempo, esse povo viveu 40 anos sobre o domínio dos filisteus. Você sabe lá o que é isso, 40 anos? Por exemplo, eu tenho 51. Se eu vivesse nessa época, 40 anos dos 51 seria como escravo. Seria uma vida fácil ou uma vida difícil? Difícil, não precisa invocar muito a nossa inteligência para fazer essas deduções. Abrindo legalidade para que o diabo haja na nossa vida, as coisas serão difíceis. Nós iremos sofrer retaliações. Com a falta de entendimento, que a palavra de Deus nos ensina lá em Oséias, porque o povo perece, porque não tem conhecimento da palavra, nós começamos a piorar a nossa situação. Porque daí nós queremos falar que Deus estava nos provando, que Deus nos levou para o deserto. Irmão, quando Deus permitiu com que o povo passasse pelo deserto, porque para cada dia de reclamação foi um ano de peregrinação, viu? Para cada dia que eles reclamavam, um ano se acrescentou. A viagem era 40 dias, eles ficaram 40 anos andando. Porque fizeram e falaram coisas que não eram apreciadas aos olhos e aos ouvidos de Deus. Mesmo no deserto, a roupa não se rasgou, o sapato não ficou pequeno. Irmão, você tem ideia do que é a sandália crescer junto com o pé? Irmãos, naquele tempo eu acho que não tinha essas calças rasgadas que nem tem agora, porque naquele tempo a calça nem rasga. O jeans era de primeira, não sei se era de tergal, o raio que for. Deus criou de primeira, velho. O bagulho não desfazia. E hoje nós estamos em algumas situações difíceis e queremos perguntar por que Deus, viu? Deus está vendo, Deus está olhando, mas Deus está permitindo com que o diabo entre, porque nós estamos dando brecha na nossa vida. Nós estamos no tempo de plantarmos o amor, e será que muitas vezes estamos fazendo isso? Nós estamos no tempo de sermos melhores seres humanos do que a maioria que vive no mundo sem o poder de Deus. Está na hora de nós estendermos a mão àqueles que necessitam. Está na hora de orarmos mais e buscar mais a presença de Deus. Vamos invocar a nossa memória curta. Nessa última semana, faça um pouquinho de esforço aí, acorda o Tico e o Teco, que se você já jantou, deu sono, né? Mas acorda ele e olhe, por gentileza, não estou falando a respeito do teu serviço, né? Porque eu vou falar sobre tempo e às vezes você fala assim, pô, mas eu preciso do meu celular, eu preciso do meu computador, eu preciso da minha internet. Eu estou falando no teu tempo vago. Quanto tempo do teu tempo vago você gastou com o evangelho essa semana? Quantos graças a Deus que nós demos por dia? Quantos obrigados, Senhor, nós falamos? Quantas orações nós fizemos durante o dia para Deus? Desculpa, se você está naquela fase que para orar, você viu, o Senhor entende o teu pensamento, é só conversar com Ele. Para quantas pessoas que nós falamos de Jesus essa semana? Ah, mas a minha vida está difícil. Nunca esteve fácil. E quando nós pecamos, Deus não pode impedir que o diabo venha sobre a nossa vida. E o diabo vem para 3 coisas. João 10:10 parte A fala o quê? Para matar. Esses 3 aspectos, se estiverem intimamente conectados com a nossa vida, Satanás está te atropelando, está te matando aos poucos. Pior do que ele fazer isso com a gente, é ele pôr na cabeça da gente que é Deus que está testando. Desculpa, depois do advento, do nascimento de Jesus e da morte dele, da ressurreição do Cristo, nós não precisamos pagar com sacrifício, nós precisamos pagar com adoração. E a adoração muitas vezes não está acontecendo de nossos lábios. Quantas músicas que nós ouvimos essa semana, falava de Deus ou falava de coisas seculares?
Para quem que a música foi declarada? Ah, pastor, mas eu trabalho em um ambiente que toca música o dia inteiro. Não é da tua alçada por a música. Não está te fazendo diferença nenhuma, porque pode estar tocando a música lá, você está com a cabeça em Jesus Cristo. Mas o que você produziu? Se você é dono, você pode pôr uma música que adore o nome do Senhor. E aqueles que não gostarem, que procure outro lugar. Porque partiu de você, é você que domina. Não estou falando quando nós precisamos, não vai me criar problema lá na empresa. Eu estou falando aquilo que parte da tua vontade. Tem sido para Deus ou tem sido para demônios? Porque, desculpa, viu? Não tem muita trela nisso daí não. Ou você adora Deus ou você adora demônios. Simples. Não existe meio termo. Não existe um tempo ou um termo de stand-by. Não existe isso. A vida espiritual, nós produzimos para Deus ou não produzimos para Deus. Se não produzimos para Deus, produzimos para Satanás. Quem anda com Satanás anda com 3 aspectos firmes. Quem anda com Jesus anda com a vida eterna. A luta se levanta, mas esbarra no poder de Deus em nossas vidas. E esses 40 anos esse povo sofreu. Mas nesse meio tempo, Deus já estava preparando um milagre para aquele povo. Porque eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite, é que mesmo que nós não demos atenção ao Espírito Santo, mesmo que nós não estamos dando atenção para o Evangelho, quando nós nos corrigirmos, o Senhor já tem um milagre preparado para as nossas vidas. Porque no meio dessa maracutaia toda, havia um homem que chamava Zorá, e ele era casado, e a mulher não podia ter filhos. Mas Deus já estava olhando lá na frente e preparando um socorro para o povo de Israel. Eu quero declarar que essa palavra vai se cumprir na tua semana. Se você hoje sair daqui convicto de quem nós somos e do que nós precisamos fazer, o livramento que Deus tem para dar já está sendo preparado hoje. E não importa o que é, Ele tem poder de fazer em nossas vidas. E se você crê nisso, põe força na tua mão, aplaude e glorifica o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. E esse livramento veio. E o anjo do Senhor, se você prestar atenção, eu tenho te pedido com muita gentileza, presta atenção como você lê a Bíblia. O anjo do Senhor está com A maiúsculo e o Senhor em maiúsculo. Era o próprio Jesus aparecendo já no Velho Testamento. Viu? Porque tem aparições de anjos que não se referem a anjos do Senhor. O anjo do Senhor já era Jesus Cristo implícito no Velho Testamento, trazendo o poder de Deus para aquele povo. E o anjo aparece e dá algumas determinações. Irmãos, tudo na vida existe regras. Tudo na vida existe. Ontem eu fui convidado para abençoar o noivado de uma menina aqui da igreja. E fui, claro, estava com a família reunida. Deus não preparou um para o outro, vocês escolheram. E hoje, diante dos amigos, vocês estão assumindo um compromisso de casamento. E daqui para frente tem regras, né? Tudo tem regra. E nós não queremos ser submissos a regras. Por que será que isso está no ímpeto do ser humano, de não conseguir obedecer? Você consegue articular as engrenagens para entender? Esse problema de desobediência começa desde o princípio. Quando Deus chamou Adão e Eva, deu-lhes o jardim e falou algumas coisas, dentre as coisas falou assim, não faça tal coisa. Era uma regra. E o que aconteceu? A regra foi quebrada. Quando a regra foi quebrada, a batata assou. Você, mamãe, era para dar filho sem ter dor. Nós, homens, éramos para nós trabalhar sem suar o rosto, sem fazer esforço. A terra era para dar só coisas de comida. E a terra dá inclusive ervas daninhas para a gente poder limpar, porque não é fácil para você. E eu, como sou um agricultor de uma horta muito pequena, mas trabalhoso o negócio. Aliás, eu estou vendendo alface, já está quase pronto os pés, viu? Eu tenho a alface crespa a 50 e a americana a R$70 o pé. Quem acha que está caro? Planta na sua casa. Vai lá plantar. Água todo dia. Fique quieto, Jorge. É uma buzina de trem isso? Entendeu? E daí a erva daninha surgiu pela desobediência. Porque Deus havia constituído uma regra. Para essa mulher, para o livramento de Israel começar a aparecer, teve algumas questões que precisou ser colocada.
Ela precisou se afastar de vinho, qualquer bebida fermentada, não comer nenhum alimento que para eles era considerado impuro ou proibido. No contexto disso daqui, nós enxergamos que o anjo falou para ela assim: olha, você vai precisar de uma santificação. O que você vai gerar dentro de você é algo que vai trazer livramento para um povo todo, mas é alguma coisa que precisa ser descontaminada. É alguma coisa que precisa ser livre da atuação mundana. E deixa eu te explicar novamente, o mundo espiritual é o seguinte: a terra, toda a plenitude, tudo que a terra produz vem de Deus sobre as nossas vidas. O mundo são as atitudes malignas entre a terra e o céu, que domina a mente do ser humano. Isso é um mundo maligno, e o mundo já está no maligno. E não está hoje, já estava naquele tempo. Porque Satanás já atuava descaradamente. Tanto é que o povo desobedeceu mais uma vez, e mais uma vez estava escravo. E nós não podemos ser livres do mundo se nós andarmos junto com o mundo. Porque, desculpe do trocadilho, mas você não expulsa amigo. Você expulsa inimigo. E o mundo tem que ser inimigo da nossa vida cristã. Porque o mundo está nos induzindo a fazer coisas que engrandecem a Satanás e diminuem a Deus. Viu? A tese completa é essa. Quando nós agradamos o mundo, nós elevamos o nome de Satanás e diminuímos o nome de Deus. Ao inverso, o Senhor cresce e o diabo desaparece da nossa vida. E isso é um querer nosso. Deus não vai intervir nisso. E para Deus nos abençoar, existem coisas que devemos fazer. Por quê? Nós já estamos no mundo, somos livres. E ele deu uma determinação, ele não obrigou. Ele falou assim: olha, se você quiser, da agora em diante, tome cuidado. Não faça isso, nem isso e nem isso. Eu não sei o que nós precisamos nessa semana. Hoje é domingo, primeiro dia, dia da ressurreição. Dia que lembrarmos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. O dia que as cadeias espirituais foram quebradas. E daqui até sábado que vem se torna uma semana, é um tempo. Esse tempo pode ser um tempo bom, pode ser um tempo ruim. Pode ser um tempo de choro, como pode ser um tempo de alegria. Pode ser um tempo de colheita, mas também pode ser um tempo de plantação. E tudo isso determina o que nós já estamos fazendo com a nossa vida. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você entenda que a semente boa que você plantou, ao tempo de Deus, pode acontecer. E oxalá que seja essa semana na tua vida, para ver o livramento que nós estamos precisando. Mas para isso, nós temos que nos afastar. Por exemplo, passamos por um momento político e econômico nesse país muito ruim. Particularmente a nossa cidade, essa semana sofreu uma ação política de tirar um prefeito, pôr a vice-prefeito. Viu? Para mim, com todo respeito a eles, a minha dependência vem dos céus. Eu só fico chateado de morar numa cidade que está tão abandonada. Mas isso é culpa nossa que nós votamos. Mas nessa troca de prefeito pela prefeita, nós temos que orar por eles. Orar para que as autoridades sejam abençoadas, para que o povo seja abençoado. E talvez nessa semana nós só criticamos. E por favor, estou falando como apartidário. Não, meu voto não foi para essa chapa, mas nós temos que orar por esse povo. Porque quando o governo está abençoado, o povo é abençoado. Temos que orar pelo país. Tudo isso está acontecendo com a concessão do povo. Foi Deus que pôs o governo? Não foi, foi o povo que pôs o governo. Aí você há de convir comigo que alguns chavões têm que ser tirados da nossa boca. A voz do povo não é a voz de Deus, porque Deus tem a sua voz própria, Ele age dentro do seu poder e não precisa da nossa incompetência. Amém? E 2018, vamos falar um pouquinho de competência legislativa, 2018 vai se renovar. Vamos ver em quem que nós vamos votar, né? Viu, vocês têm orado pelos defensores públicos lá da Lava Jato? Tem orado pelo Sérgio Moro? Ore. Essas pessoas não podem se enfraquecer, porque essas pessoas estão mostrando um calabouço que tinha nesse Brasil, que poucos tinham acesso. Os poucos que tinham acesso estavam debaixo do cofre da nossa riqueza e tirando como ratos o nosso dinheiro. E graças a Deus isso foi esclarecido. Mas essas pessoas precisam de suporte espiritual.
Você precisa orar por eles, pela família deles. Tudo isso é um cuidado que nós temos que ter, que o mundo não faz. Porque quando o anjo pediu para a mãe de Sansão se apartar das coisas naturais, para mim essas coisas eram coisas naturais que todo mundo fazia. Mas Deus não pode operar aonde todo mundo faz comum. Deus está precisando de um lugar especial para Ele agir. E esse lugar especial é a nossa vida, são as nossas palavras, é a nossa casa, é a nossa mão de obra. Para que o Evangelho seja impactante na nossa sociedade. Quantos de nós queríamos que todas as palavras de Deus se cumprissem em nossas vidas? É simples. Já está determinado, Mateus 6,33, busque primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que Deus acrescenta e não cria? Busca primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça e as demais coisas que ele fala no contexto. Comida, vestimento, moradia, o bem-estar social. Por que e todas as coisas vos serão criadas? Porque Deus não pode criar mais nada. A estrutura do mundo já está pronta. A nossa parte é semeadura. Então, busca primeiro o reino de Deus, toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Acrescenta-se no que já existe. Acrescentar não é criar. Acrescentar não é fazer aparecer o que não existia. Acrescentar é complementação. Por exemplo, eu já tomei mais ou menos uns 30 ml. Pode vir alguém aqui e acrescentar água nesse copo, porque o copo já tem água. Não pode acrescentar outra coisa. Eu gosto muito de café, mas não pode acrescentar café aqui. Porque uma dose de café normal que a gente toma vai se dissolver nessa água e não vai virar café, vira uma água suja. Não pode se acrescentar 30 ml aqui de refrigerante, porque não vai dar certo. Porque a água é em maior número do que o refrigerante. Você está percebendo a nossa vida? Muitas vezes a nossa vida está com essa quantidade de coisas feitas e nós queremos a bênção do Senhor. Mas será que é propício a bênção vir nessa hora? Será que é possível? Será que seria de bom tom Deus colocar a bênção nessa hora? Ou a bênção iria se perder no meio das coisas que já existem na nossa vida? A única coisa que pode acrescentar aqui que vai fazer bem é a própria água, porque o copo já tem água. Deus só pode acrescentar dentro de nós o que nós já temos. E o que nós temos é determinação nossa, é da nossa vontade, é do nosso intelecto. O sim e o não parte de mim. Eu posso querer ou não querer fazer. Por exemplo, hoje eu não quis assistir o jogo. E não assisti. Fiz bem, o time perdeu de 4-2. Tá doido. Cheguei aqui, não sei, rapaz, nessa igreja surge corneta, não sei de onde, pula da parede para fora. O senhor viu? Falei, não vi nada, cara. Acordei 6h30, que a Mira veio para o ensaio e me deixou sozinho. Hoje eu fui almoçar fora na casa de um palmeirense, né? Ainda bem que eu fui logo embora e não assisti o jogo lá. Aí perdi a hora de dormir. Aí sabe aquele dia que você acorda, você não sabe onde você está, o que aconteceu, se o culto é às 7, é às 8. Falei, meu Deus, onde eu estou já é o céu, Senhor. Aí eu vi o Barney do lado, falei, não, o Barney está aqui, estamos na terra. Viu? Eu decidi não acordar para assistir o jogo. Poderia ter assistido e se chateado. Ou poderia ter assistido e não estou ganhando nada com isso. Mas foi uma decisão minha. E quantas decisões inadequadas que nós tomamos por dia. Quantas coisas que nós não deveríamos falar e falamos. Quantas coisas que deixamos de fazer durante a nossa vida. E quando sofremos essas consequências, pensamos que estamos naquele momento cruel. Mas eu quero te falar, Deus está trabalhando para que a tua semana seja abençoada. Nós temos que apenas fazer que as coisas boas sejam acrescentadas. Mas nós temos que fazer as coisas boas. Nós temos que fazer, é parte do nosso contexto. É parte da nossa vida. E aquela mulher se preparou. Ela não ficou mais como o mundo estava querendo que ela ficasse. Ela, depois de um tempo, teve um filho. E aquele filho foi, num tempo determinado por Deus, um livramento para o povo de Israel. Foi o cara que fazia sucesso. O cara era uma bênção. Porque desde o seu nascimento, estava consagrado a Deus. E só perdeu a consagração quando ele quis perder. Que Deus não tirou. O que Deus dá, Deus não toma. E para essa semana, as coisas estão em nossas mãos.
Coloque a tua mão assim, tanto faz direita ou esquerda, só põe assim. O que você precisa está aí. Está aí na tua mão. Como vai fazer? Como vai usar? As nossas mãos hoje, no primeiro dia da semana, está cheia de alegria ou cheia de tristeza? A nossa mão hoje está cheia de amor ou cheia de contenda? No primeiro dia da semana, vamos hoje, 8h12, talvez faça 12 horas que você esteja acordado, 10 horas, 13 horas. Quanto que nós demos a Deus do nosso dia? Quantos graças a Deus você falou? Quantos graças a Deus nós falamos hoje? Quanto tempo que nós sorrimos no dia de hoje? Ou quanto tempo que maldizemos no dia de hoje? Uma das teses da aula ontem foi essa. Você fala muita besteira e não quer receber besteira. Foi você que falou, as palavras estão na sua boca. Essa semana vai ser terrível. O diabo vai te perturbar para arrebentar a tua semana mesmo. E ele quer que você morra no decorrer dessa semana para você ir para o inferno. Que não está preparado, mas o julgamento, depois do julgamento, iremos para o inferno. Até lá vai ficar num lugar ruim. Pastor, Deus o livre. Deus não pode te livrar se nós não entendermos. Talvez nós estamos em meio a uma tempestade, talvez estamos em meio a 40 anos de domínio do maligno na tua vida. Talvez estejamos em um tempo onde Satanás está prevalecendo, mas isso pode parar. É só nós entendermos e nos arrependermos e colocarmos a nossa vida na presença do Senhor, porque para essa semana o livramento já está pronto faz tempo, basta apenas nós tomarmos posse dele. Ou desculpa da verdade, ou não tomarmos posse dele e passarmos mais uma semana desgraçada de ruim. Isso está na minha mão, na sua mão, isso está dentro da nossa consciência. O que nós queremos fazer?